descendo, em vez de vir ajudar, tá vindo pedir ou roubar. Parabéns a essa equipe de bombeiros de Colatina, com apoio da PM, salvando vidas. Pedi a Deus, Nossa Senhora Aparecida, me ajudar também. Falei, não vejo minha filha, não vou ver meus amigos mais. Porque quem passa por uma coisa assim, ó, é muito difícil. Imagens que marcaram o fim de semana no Espírito Santo. A chuva, gente, provocou inundações e deixou um rastro de destruição. 20 cidades capixabas estão em alerta máximo para o risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Mais um município decretou o estado de calamidade pública. Subiu para 11.180 pessoas que estão fora de casa. 9 morreram, incluindo 2 crianças. E olha, há previsão de mais chuva para as próximas horas em todo o Espírito Santo. Por isso, nós vamos chamar ao vivo o nosso repórter Vitor Zucolotti, que está acompanhando desde ontem a situação no sul do Espírito Santo e tem as últimas informações para a gente, não é isso, Vitor? Boa noite. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que acompanham o TN2. É isso mesmo. Olha só, você falou dessa situação aí de alerta máximo. 20 cidades estão com esse alerta máximo. Vigente esses alertas entre movimento de massa, hidrológicos, inclusive alerta de enxurrada para Muniz Freire, alerta máximo. E Serra e Vitória também estão com alerta máximo, inclusive aqui no quartel do Corpo de Bombeiros, onde a gente está agora. Está chovendo bastante aqui na capital, a água cai com força na região. E é por conta disso também, porque há um alerta de chuva intensa válido até amanhã para as regiões serranas, centro-oeste, nordeste, noroeste e também para cidades próximas ao Rio Doce. Como você falou, Isabela, mais de 11 mil pessoas estão fora das suas casas. A maioria dos desalojados, 2.300 pessoas do distrito de Rive, em Alegre, e mais de 500 pessoas desabrigadas em Cachoeiro. E por falar em Cachoeiro, hoje a nossa equipe de reportagem esteve lá no município e acompanhou a luta dos moradores para reerguer a cidade. Inclusive a cidade vai sim, a prefeitura vai decretar estado de calamidade pública na região. Confira na reportagem. Um mar de lama e entulho. A pior segunda-feira da história de Cachoeiro de Itapemirim começou com o trabalho de gente que nem dormiu direito e que usou as primeiras horas da manhã para contabilizar os prejuízos. Freezer de sorvete, nossa ilha de onde fica o nosso iogurte, foi tudo perdido. Banca de verdura, perdemos tudo, bastante biscoito, produtos de limpeza. O supermercado fica no bairro Coronel Borges. No estabelecimento, a água subiu 2,5 metros. 50% da mercadoria foi perdida. Em meio a muitas perdas, estão os funcionários que não perderam a vontade de recomeçar. É recuperar o que não foi perdido e fazer muita limpeza, né? Tem muita coisa a ser feita, né? Mas devagarinho vão recuperando. Entre todos, a força nos braços e a vontade de se reerguer. Mas nas lojas, nas agências bancárias, nas lotéricas, a lama foi impiedosa, levou tudo. Chegou no teto da oficina de motos. Muita lama, né? Vai ter muito trabalho aí para lavar, inclusive não tem água, né? Aí a gente vai ter que se virar aqui. No centro, não existem palavras para descrever. Não existem mesmo. E se uma imagem vale mais que 1000 palavras, essa é a imagem da principal cidade do sul capixaba. O dia 27 de janeiro de 2020, o cachoeirense nunca mais vai esquecer. Em 57 anos, Dona Elizabeth nunca viu nada parecido. Nunca vi em Cachoeiro uma enchente tão grande como esta. Nunca vi mesmo na minha vida. Enquanto as máquinas da prefeitura juntavam e colocavam entulho nos caminhões caçamba, o pessoal juntou vassouras e rodos para expulsar a lama do comércio e das casas. O Cine, a casa do cidadão aqui, foi inundada. As águas derrubaram as portas e invadiram quase 2 metros para dentro. Muita gente compareceu ao trabalho, veio de uniforme, honrou a camisa e se colocou à disposição para fazer qualquer coisa que precisasse. A gente está aí ajudando, entendeu? Ontem mesmo passamos o dia e a noite aqui acompanhando o povo. Na paróquia do centro, a lama era tirada com baldes e carrinho de mão.
Tem que limpar para voltar à rotina, né? De acordo com a Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim, o rio subiu mais de 10 metros. 7 bairros e 3 distritos foram afetados. Quando nós recebemos o alerta, nós avisamos a população, imediatamente começamos com Pacotuba, então a gente conseguiu avisar as pessoas com antecedência. Tem que recomeçar, né, cara? Deus no controle e vamos que vamos, tem que recomeçar. Pois é, gente, confirmando então, já foi decretado estado de calamidade pública na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Com isso, já são 5 municípios em estado de calamidade pública: Cachoeiro, Vargem Alta, Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul e também Iconha. Por falar nessas cidades do Sul, Iconha e Alfredo Chaves não vão ter carnaval. Carnaval nesses 2 municípios está cancelado. Todo mundo se unindo à força aí para poder reerguer esses 2 municípios. Mas, Isabela, essas são as informações. Eu volto com você aí no estúdio e na capital, chovendo bastante. Boa noite. Obrigada, Vitor, pelas informações. Olha, em Alegre, a prefeitura descartou o risco de rompimento de uma barragem que estava sendo monitorada. A barragem fica perto da comunidade de São João do Norte. Uma inspeção foi feita lá no começo da tarde. Mas a empresa responsável pela barragem recomenda que os moradores das proximidades não voltem para as residências. E um boato de que a barragem havia se rompido circulou pela internet e deixou muita gente assustada. Esse rompimento é falso, é boato, só a Defesa Civil está capacitada para dar essas informações. As pessoas que tiveram que se ausentar de suas residências estão sendo assistido pela prefeitura. Assim que a gente tiver tranquilidade nessa barragem, a gente convida as pessoas a retornar às suas residências. Olha, em várias rodovias do estado, motoristas estão encontrando dificuldades para passar. Porém, alguns trechos já foram recuperados. Em Muniz Freire, na região do Caparaó, 5 casas ficaram destruídas depois de um deslizamento de terra. Outras foram inundadas e a população teve que fazer um verdadeiro mutirão para limpar toda a lama que restou. Todo o nosso maquinário agora, no momento, não está sendo usado porque todo ele foi afetado em função da própria enchente. Em Castelo, lama e muito prejuízo. A rodoviária ficou submersa. Um ônibus ficou com água até o teto. Depois da água, a destruição. Um supermercado virou rio com direito à correnteza. Quem perdeu tudo teve que buscar abrigo nesta escola. A gente está precisando de água, produtos de higiene pessoal, roupas, comidas. Em Vargem Alta, comunidades ficaram isoladas. O Rio Novo destruiu uma ponte que dá acesso à comunidade de Morro do Sal. Deu umas 8h30, começou a cair tudo aqui. Cair casa, cair tudo. Eu vi um prédio, tinha um prédiozinho aqui, caiu na nossa frente. A sensação de desespero, de ver os nossos amigos perdendo tudo. No distrito de Rive, em Alegre, a inundação cobriu estradas e até as casas. Em Guaçuí, o Rio Viado subiu e com o aumento do volume de água, a orientação foi que os moradores deixassem suas casas. Em Una, um ônibus boiou e outro chegou a ser carregado pela correnteza. Diante de tanta destruição, o ministro do Desenvolvimento, Gustavo Canuto, veio ao estado e sobrevoou as áreas atingidas. Depende muito do Ministério da Economia qual é o montante que pode ser disponibilizado agora de imediato, o que pode ser disponibilizado num prazo médio e também mais para o futuro. O ministro deve retornar ao estado na próxima quinta-feira. O governo vai apresentar um novo levantamento sobre os prejuízos causados pelas chuvas do último sábado. Segundo o governador Renato Casagrande, a prioridade é na reconstrução de pontes, habitações, rodovias estaduais e também na infraestrutura urbana dos municípios atingidos. O governo federal terá a oportunidade de ser parceiro nosso aqui nessa recuperação da infraestrutura de cada município. Na verdade, essa matéria, esse VT que a gente viu agora, foi sobre as chuvas no interior, né? A gente viu que o governo federal e o estadual vão ajudar na reconstrução das cidades. Hoje à tarde, inclusive, foi aprovado pelos deputados estaduais a verba para a liberação do cartão Reconstrução para as pessoas de baixa renda, vítimas das chuvas aqui no estado. O valor de até R$3.000 será para quem está inscrito no cadastro único e que comprovar que mora em cidades em estado de calamidade pública. A lei já foi sancionada agora há pouco.
Agora sim a gente vai ver a reportagem sobre como estão as estradas estaduais aqui no Espírito Santo. O acostamento da pista que leva a Marataízes e Itaoca por Cachoeiro de Itapemirim foi destruído. No vídeo é possível ver a força da água. A informação de populares é que a pista vai ser interditada. Já está em segurança e em alerta máximo aqui, ó. Nesse outro vídeo vemos um dos caminhos que leva a Vargem Alta por Iconha. Uma pedra foi parar no meio da rodovia. Do outro lado, uma mistura de vegetação e barro que desceu do barranco. Vários pontos da estrada aos pedaços. Na BR, na altura dos quilômetros 21 e 26, uma barreira levou praticamente toda a estrada. Homens trabalharam no local durante todo o dia para tentar recuperar a pista da rodovia ES 375, que foi liberada para a passagem de um veículo por vez. Na ES 166, homens trabalhavam para liberar a pista. Com estradas aos pedaços e com risco de deslizamento em vários pontos, em alguns lugares, congestionamentos foram inevitáveis. Segundo a PRF, não há trechos com interdições nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo, mas em mais de 20 rodovias estaduais há interdições parciais e até mesmo totais, segundo o DR. Alguns lugares são interdições simples, né? É só chegar lá, é uma barreira que caiu, com meia hora, 40 minutos de trabalho de máquina, a gente consegue tirar. Eu acho que essa semana a gente vai chegar ao final de semana com 100% das nossas rodovias em possibilidade de tráfego. A prioridade é a recuperação de mais de 120 pontes que foram danificadas e até destruídas durante a tromba d'água que atingiu Vargem Alta, Rio Novo do Sul, Alfredo Chaves e Iconha. Nós temos equipes em todos esses locais. O local que não tem ainda é porque a gente não conseguiu chegar, por conta da água ainda está em poucos lugares ainda alta. No noroeste do estado, a preocupação é com o nível do Rio Doce. Colatina, Baixo Guandu e Linhares estão em alerta. O nível subiu bastante e já ultrapassou a cota de inundação. Alguns bairros de Colatina já foram atingidos. Em São Brás, uma casa em construção desabou. Ninguém se feriu, mas os cachorros ficaram presos nos escombros. Os bichinhos foram socorridos. Preocupados com os alagamentos, comerciantes e até um hospital retiraram equipamentos e mercadorias. Em Baixo Guandu, o rio Guandu chegou a transbordar e preocupar moradores da cidade. O trem de passageiros Vitória Minas também está com atividades interrompidas. A cheia do Rio Doce ainda é um reflexo das chuvas que atingiram o Espírito Santo e Minas Gerais nos últimos dias. Mas o fenômeno que tem causado as tempestades vem perdendo força e a previsão é de que o sol volte ainda nesta semana em todo o estado. Essas chuvas que estão ocorrendo no norte ainda na tarde de hoje, na madrugada de manhã elas devem ocorrer, voltando apenas no final da tarde. Ao longo do dia o tempo deve ficar nublado, mas não há indicativo de chuva. Já na metade sul do Espírito Santo, o tempo deve seguir chuvoso com essas chuvas de verão, né? Em virtude da combinação do calor e umidade, ainda há expectativa de pancadas de chuva. Menos intensa se comparado aos últimos dias, né? Principalmente no final de semana, que tivemos volumes muito consideráveis de chuva. A chuva em menor quantidade deve durar até quarta-feira nas regiões sul e serrana. Ainda temos condições de pancadas de chuva mais restritas na parte sul do estado, né? Em alguns pontos da região serrana, né? Ainda em algumas imediações da Grande Vitória, porém com a mesma intensidade de amanhã. Já a partir de quinta-feira, né, em razão aí de uma penetração de um sistema de alta pressão que dificulta a formação de nuvens de chuva, a tendência é que a partir de quinta-feira até o final de semana o tempo deve ficar aberto no Espírito Santo. A seguir a gente fala da violência na Grande Vitória. Um casal foi assassinado com mais de 40 tiros. Agora imagens ao vivo para você do trânsito na Avenida Fernando Ferrari. Tá chovendo, hein? A gente volta rapidinho. Bandidos roubaram R$8 mil de um supermercado na Serra. Ainda bateram um idoso que estava no local. Segundos depois que a dona do supermercado abre a porta do estabelecimento, os bandidos chegam abordando todos os funcionários. Era por volta de 6h50 da manhã. Eles são agressivos, chegam a bater em um senhor que ajuda no comércio. Depois vão para o escritório em busca de dinheiro.
Na volta, não satisfeitos, arrancam as gavetas dos caixas. Repare que a proprietária é obrigada a ajudar. Eles enchem uma sacola e vão embora. O crime aconteceu em Novo Horizonte, na Serra. Depois de saírem do supermercado, a polícia foi acionada. E quando ainda estava colhendo informações, os militares foram chamados para outra ocorrência aqui no bairro. A suspeita é de que os bandidos saíram do supermercado e roubaram um carro para fugir. Cerca de R$8 mil foram roubados. Em novembro do ano passado, mais uma vez o estabelecimento foi alvo dos bandidos. Porém, os criminosos não conseguiram entrar. Há 35 anos como comerciante no bairro, o esposo da senhora que aparece nas imagens já perdeu as contas de quantos assaltos sofreu. Tentaram roubar até 1 mês e pouco, não conseguiram, né? Agora vieram e me roubaram. A gente fica com a sensação que a gente não tem segurança, né? Nenhum suspeito foi preso até o momento. E a polícia investiga o assassinato de um casal de amigos morto com mais de 40 tiros em Itapuã, Vila Velha. O casal estava neste carro que ficou com as marcas dos tiros na lateral, na traseira e nas portas. Foi por volta de 5 horas da manhã. Há suspeita de que eles estivessem sendo perseguidos. Carlos Magno Zael Borges Neto, de 26 anos, e a amiga identificada como Carol foram mortos dentro do carro. Há suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, já que o rapaz tem diversas passagens por roubo e seria o responsável pelo tráfico de drogas no bairro Divino Espírito Santo. Denúncias devem ser feitas pelo 181. Em instantes, arrecadações para as vítimas das chuvas no estado passam de 120 toneladas, mas ainda há pessoas que precisam de ajuda, hein? Agora imagens ao vivo da Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto. A gente volta rapidinho. A corrente de solidariedade se estende há mais de uma semana. Já foram mais de 125 toneladas que saíram daqui de Vitória para ajudar quem perdeu tudo no interior do estado. De mão em mão, fazendo aquele trabalho de formiguinha. É assim que as doações chegam até o caminhão, que leva um pouco da solidariedade dos capixabas até os municípios afetados pela chuva. Um trabalho feito de coração. Com alegria e com amor. Por quê? Porque é bom ajudar o próximo. Esse caminhão foi abastecido na Assembleia Legislativa e segue para o município de Castelo, no sul do estado. Só aqui da Assembleia já saíram 5 caminhões desde o início das chuvas. Muitos funcionários se mobilizam na hora de encher cada caminhão. Ao todo, foram 80 toneladas em doações. Além das doações, quem também tem um papel fundamental nesse momento são os voluntários. O David, desempregado há 1 ano, poderia estar fazendo algum bico ou procurando emprego, mas resolveu doar o tempo dele em prol de quem precisa. Que nós tiramos mercadoria de dentro da Assembleia, agora é só carregar o caminhão. Me sensibilizei, né, e isso me deixa mais próximo de Deus. Já são mais de 10 mil pessoas fora de casa. Por isso, muitos lugares estão recebendo doações, como é o caso da grande loja maçônica de Vitória. Nesta terça-feira, eles vão enviar o 5º caminhão de mantimentos. Mobilizamos inicialmente para atender o pessoal de Inconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta, né? E até então, desde semana passada, a gente já havíamos entregue aí faixa de 40 toneladas de alimentos, entre alimentos, água potável, material higiênico, todo esse material. E agora estamos mobilizando novamente para atender o pessoal de Castelo, Conceição do Castelo, Iuna, Cachoeira Tapinim, que também foram cidades aí bem devastadas também. Esse espaço do Shopping Vitória também está recebendo donativos. As doações podem ser entregues no saque na entrada principal do shopping. Olha, gente, as doações serão recebidas ainda durante esta semana e os batalhões da Polícia Militar e postos da PRF também estão recebendo as doações. Olha, a gente termina o TN2 de hoje com imagens que marcaram este fim de semana uma enchente histórica que atingiu 22 dos 78 municípios do Espírito Santo. E apesar de todo o cenário de destruição e cenas fortes de muita emoção do povo capixaba, a gente deseja uma noite tranquila a todos, uma noite de alerta também, né? E de muita força. Dias melhores virão. Fique agora com a SBT Brasil. Obrigada pela companhia e até amanhã.